Neste vídeo, você conhecerá os 5 hábitos que, segundo a Bíblia, levam à prosperidade. Você já parou para pensar no que distingue as pessoas prósperas daquelas que vivem constantemente com dificuldades financeiras? Por que alguns conseguem alcançar crescimento e estabilidade, enquanto outros parecem presos a desafios que nunca terminam? Muitas vezes, a resposta para essas perguntas vai além das influências externas, como governo, economia ou desigualdade social. Embora esses fatores tenham sua relevância, não são eles que determinam, de forma absoluta, o destino financeiro de uma pessoa. Estudos recentes mostram que mais da metade dos multimilionários construíram suas fortunas com esforço próprio. Então, o que realmente impulsiona alguém a prosperar? A resposta está nos hábitos que adotamos. Nossa vida financeira reflete em grande parte as escolhas que fazemos. A Bíblia, surpreendentemente, oferece uma base sólida para identificar e praticar esses hábitos que promovem prosperidade. Com base nos seus ensinamentos, é possível compreender caminhos que levam não apenas ao progresso material, mas também a uma vida plena e equilibrada. A relação entre prosperidade e hábitos financeiros é uma reflexão que transcende as fronteiras da religião e dos sistemas econômicos. Enquanto muitos atribuem suas condições financeiras a fatores externos, como o governo ou o mercado de trabalho, a verdade é que nossas escolhas diárias desempenham um papel crucial. A Bíblia, como um guia espiritual e prático, oferece ensinamentos que vão além da fé, destacando a importância de práticas consistentes e responsáveis. Esses hábitos não apenas influenciam o saldo bancário, mas também moldam o caráter e a forma como lidamos com os recursos que nos são confiados. É importante lembrar que a prosperidade financeira não deve ser o único objetivo de vida. A Bíblia ensina sobre o equilíbrio, mostrando que a verdadeira riqueza está em aspectos como a espiritualidade, a família e a generosidade. Isso não significa desprezar a importância de uma vida financeira estável, mas entender que a busca por dinheiro, quando isolada, pode trazer frustração e desconexão dos valores essenciais. Assim, os hábitos que levam à prosperidade financeira, segundo as Escrituras, também contribuem para uma vida equilibrada e significativa. A noção de que a prosperidade é fruto de mérito próprio, como sugerido pelo relatório mencionado, é uma verdade que deve ser analisada com cuidado. Enquanto o esforço pessoal e os hábitos corretos são indispensáveis, a Bíblia também lembra que há fatores fora do nosso controle, como a graça divina e as circunstâncias externas. Reconhecer essa dualidade é fundamental para evitar tanto a autossuficiência quanto a vitimização, promovendo uma visão equilibrada sobre como alcançar o progresso. Outro ponto relevante é o conceito de escolha. Somos o resultado direto das nossas decisões, e os hábitos que cultivamos determinam o nosso futuro. Isso implica que, para alcançar a prosperidade, é essencial adotar uma mentalidade de aprendizado constante e responsabilidade. A sabedoria adquirida com estudos e práticas financeiras embasadas em princípios sólidos pode criar um alicerce duradouro para o sucesso. É necessário reafirmar que os princípios financeiros da Bíblia são orientações práticas e não promessas de riquezas ilimitadas. Esse entendimento protege as pessoas de falsas expectativas e de uma fé transacional que busca barganhar com Deus. Em vez disso, os ensinamentos devem ser vistos como uma forma de cultivar virtudes, como disciplina, generosidade e gratidão. Essas qualidades, além de favorecerem a prosperidade material, enriquecem a vida em todos os seus aspectos, proporcionando um senso de propósito e plenitude que vai muito além do dinheiro. Hábito número 1. Viver abaixo de seus meios.
Viver abaixo dos próprios meios é um conceito que desafia o comportamento consumista predominante nos dias de hoje. Muitas vezes, as pessoas são levadas a gastar tudo o que ganham, ou até mais, influenciadas pelo desejo de manter um estilo de vida que aparenta sucesso imediato. No entanto, a verdadeira prosperidade vem da sabedoria de administrar os recursos de forma planejada e consciente, reservando uma parte para momentos de necessidade ou oportunidades futuras. Esse hábito exige disciplina e visão de longo prazo, características que, segundo as Escrituras, são fundamentais para uma vida equilibrada. Um ponto importante é que viver abaixo dos próprios meios não significa viver na privação, mas sim priorizar o essencial e diferenciar desejos de necessidades. Por exemplo, pequenas economias em itens supérfluos podem, ao longo do tempo, se transformar em um montante considerável para emergências ou investimentos. Essa prática não apenas protege contra imprevistos, como também proporciona liberdade financeira, permitindo que decisões importantes sejam tomadas sem o peso do desespero ou da dívida. Além disso, a cultura da poupança estimula valores como a gratidão e a simplicidade. Ao aprender a valorizar o que já se possui, é possível resistir à constante pressão por mais consumo. E isso está alinhado com o princípio bíblico de contentamento, que reforça a ideia de que as riquezas não estão apenas no acúmulo de bens, mas na capacidade de viver com sabedoria e serenidade. Esse equilíbrio reflete diretamente na qualidade de vida e no bem-estar emocional, aspectos muitas vezes negligenciados no frenesi por status e aparências. Outra vantagem de viver com menos é a possibilidade de ajudar outros. Quando controlamos nossos gastos, temos mais liberdade para praticar a generosidade, algo que a Bíblia valoriza profundamente. Ofertas e doações podem transformar a vida de quem precisa e, ao mesmo tempo, gerar um impacto positivo na nossa própria jornada espiritual. Assim, viver abaixo dos meios não é apenas uma estratégia financeira, mas também uma forma de multiplicar bênçãos em outras áreas da vida. Por fim, esse hábito é uma base sólida para outros hábitos financeiros. Reservar recursos, seja para poupança ou investimento, abre caminho para oportunidades de crescimento e segurança. É importante lembrar que começar pequeno é válido. Guardar uma pequena porcentagem de cada ganho, mesmo que pareça insignificante no início, cria o fundamento para uma vida financeira saudável e resiliente. Ao adotar essa prática, estamos não apenas gerindo o presente, mas também construindo um futuro mais estável e promissor. Hábito número 2. Ter mais de uma fonte de renda. Ter mais de uma fonte de renda é uma estratégia que oferece segurança em tempos de incerteza e abre portas para novos horizontes financeiros. Embora muitas pessoas considerem o salário fixo suficiente para cobrir as despesas do dia a dia, ele raramente é suficiente para garantir uma vida confortável e protegida contra imprevistos. A diversificação de rendas, como a Bíblia sugere, é um passo essencial para reduzir riscos e explorar novas oportunidades. Esse hábito não precisa começar de forma grandiosa. Muitas vezes, uma segunda fonte de renda surge de habilidades ou interesses que já possuímos, como oferecer aulas, vender produtos feitos à mão ou prestar serviços simples. Pequenos projetos paralelos podem evoluir para negócios maiores, criando um ciclo de aprendizado e crescimento. A chave está em identificar áreas onde você pode agregar valor e começar com consistência. Além disso, a criação de novas fontes de renda também pode servir como um estímulo à criatividade e ao empreendedorismo. Ao observar o mercado, identificar demandas e testar soluções,
desenvolvemos habilidades que nos tornam mais resilientes em um ambiente financeiro dinâmico. A mentalidade de inovação, alimentada pela prática de buscar fontes alternativas, permite uma adaptação mais rápida às mudanças e evita a dependência excessiva de um único emprego ou atividade. Outro benefício significativo dessa prática é o acúmulo de recursos para investimentos. Ao ter múltiplas entradas financeiras, é possível destinar parte dos ganhos para aplicações que gerem rendimentos no futuro, como imóveis, ações ou negócios próprios. Essa visão de longo prazo reforça o princípio de que a prosperidade não vem apenas do trabalho imediato, mas também de estratégias inteligentes e planejamento. Por fim, o hábito de diversificar rendas promove uma sensação de independência e autonomia. Ao não depender exclusivamente de uma única fonte, você se sente mais confiante e preparado para enfrentar desafios. Essa segurança financeira não é apenas material, mas também emocional, permitindo uma vida mais equilibrada e plena. Investir tempo e esforço na criação de novas fontes é um ato de responsabilidade consigo mesmo e com as pessoas que dependem de você. Hábito número 3. Ter um fundo de emergência. O fundo de emergência é um dos pilares mais importantes da saúde financeira. Ele funciona como uma reserva de dinheiro que deve ser utilizada apenas em casos imprevistos, como perda de emprego, problemas de saúde ou outras situações inesperadas. Infelizmente, muitas pessoas subestimam a importância de criar essa reserva e acabam se endividando quando surgem emergências. No entanto, quem já conhece a importância do fundo de emergência sabe que ele pode ser um verdadeiro diferencial nos momentos de necessidade. Com um fundo de emergência bem estruturado, você não precisa recorrer a empréstimos ou enfrentar dificuldades financeiras ao ser surpreendido por uma crise. A Bíblia nos oferece um grande exemplo da importância de um fundo de emergência na história de José, no Egito. Durante os 7 anos de abundância, José aconselhou o faraó a armazenar grãos para os anos de escassez, o que garantiu a sobrevivência do povo egípcio em tempos de crise. Esse exemplo mostra como é essencial se preparar para o futuro e como uma reserva financeira pode trazer estabilidade em momentos difíceis. Criar um fundo de emergência é, portanto, uma forma prática de se proteger contra os imprevistos da vida, algo que a Bíblia também reconhece como necessário para uma vida prudente. Apesar de ser um conceito simples, muitas pessoas não o implementam. Pode ser difícil começar, especialmente quando estamos lidando com dívidas ou outras responsabilidades financeiras. No entanto, a sabedoria bíblica nos ensina que, mesmo nas adversidades, é possível se preparar para o futuro. A criação de um fundo de emergência pode ser feita aos poucos, até que você tenha o suficiente para se sustentar por vários meses sem depender de outras fontes de renda. O segredo está em começar com o que você pode, de forma gradual, sem comprometer suas necessidades diárias. Ter um fundo de emergência não significa que você está apenas guardando dinheiro para momentos difíceis. Ele também serve como uma ferramenta de liberdade financeira. Quando você tem essa reserva, fica mais fácil tomar decisões importantes sem o medo constante de que uma emergência inesperada possa arruinar seus planos. Além disso, esse fundo oferece uma sensação de segurança que permite focar em seus objetivos de longo prazo, sem a pressão de viver de forma imediatista. Pessoalmente, sei o quanto um fundo de emergência pode ser transformador. Quando me casei e assumi novas responsabilidades financeiras, passei por um período em que perdi o emprego. Para muitos, isso teria sido devastador, mas graças a Deus, eu já tinha estabelecido um fundo de emergência. Esse fundo me permitiu não só enfrentar o desemprego com tranquilidade,
mas também me dedicando ao meu propósito de transformar vidas sem a necessidade de um emprego fixo. Hábito número 4. Investir. O investimento é uma das formas mais poderosas de gerar riqueza e alcançar a prosperidade financeira. A Bíblia nos orienta sobre a importância de multiplicar os recursos que Deus nos dá. Um exemplo claro disso pode ser encontrado na parábola dos talentos, onde o Senhor recompensa aqueles que investiram seus recursos e os multiplicaram, enquanto repreende aquele que guardou o seu talento sem fazer uso dele. Isso nos ensina que devemos fazer nosso dinheiro trabalhar para nós, ao invés de apenas guardá-lo ou desperdiçá-lo. Investir não significa apenas colocar dinheiro em ações ou fundos imobiliários. Investir é, na verdade, uma maneira de garantir que nosso dinheiro continue crescendo ao longo do tempo. A falta de investimentos pode fazer com que nossas economias se desvalorizem devido à inflação ou à falta de rentabilidade. Por isso, aprender a investir de maneira inteligente é essencial para criar uma base financeira sólida e alcançar a independência financeira. Muitas pessoas têm medo de investir, especialmente no início, quando ainda não conhecem as opções ou as melhores práticas. No entanto, o medo de perder dinheiro não deve paralisar você. Com o tempo, você aprenderá mais sobre o mercado financeiro e se sentirá mais confiante para tomar decisões acertadas. Existem muitas formas de começar a investir, desde investimentos mais conservadores, como a renda fixa, até opções mais arriscadas, como ações ou imóveis. O importante é começar a estudar e aprimorar-se ao longo do tempo. Investir é também uma forma de proteger o seu futuro. Ao começar a investir, você está criando fontes de renda passiva que podem, eventualmente, permitir que você viva sem depender exclusivamente de seu trabalho ativo. Esse é um dos maiores benefícios de investir, a capacidade de criar uma renda de aposentadoria que não depende de você estar fisicamente presente no trabalho, mas sim dos recursos que você conseguiu gerar ao longo dos anos. Isso proporciona uma maior liberdade e segurança. A Bíblia nos incentiva a ser prudentes com o que temos, e o investimento é uma maneira de fazer isso. Como está escrito em Provérbios 21:5, os planos do diligente tendem à abundância, mas todo apressado só tende à penúria. Isso reforça a ideia de que o investimento, quando bem planejado e feito com sabedoria, leva a uma vida mais próspera e estável. Ao investir com prudência, você estará, de fato, fazendo um bom uso dos recursos que Deus confiou a você, multiplicando-os para o seu bem e para o bem dos outros. Hábito número 5. Buscar sabedoria. A sabedoria é o alicerce sobre o qual construímos uma vida financeira sólida e próspera. O livro de Provérbios afirma que a sabedoria é a principal coisa. Adquire a sabedoria e com todos os teus bens adquire o entendimento. Provérbios 4:7. Isso significa que o conhecimento por si só não é suficiente. É preciso aplicá-lo de maneira sábia. Muitas pessoas têm acesso a informações sobre finanças, mas poucas sabem realmente como usá-las para alcançar seus objetivos financeiros. Buscar sabedoria em todas as áreas da vida, incluindo as finanças, é essencial para tomar boas decisões. A sabedoria nos ensina a ser prudentes em nossos gastos, a investir com discernimento e a evitar os erros comuns que podem levar à falência. Quando tomamos decisões financeiras com sabedoria, estamos, na verdade, construindo um futuro estável e seguro. A sabedoria também nos ajuda a resistir ao impulso de viver de maneira impulsiva ou gastar sem pensar nas consequências. O conhecimento financeiro pode ser adquirido de várias maneiras: livros, cursos, mentorias ou até mesmo conversas com pessoas experientes na área.
No entanto, é importante lembrar que o conhecimento só tem valor quando colocado em prática. Não adianta aprender sobre investimentos, por exemplo, se você não aplicar o que aprendeu. Da mesma forma, não adianta entender sobre orçamento familiar se você não colocar em prática as dicas de como controlar seus gastos. A sabedoria também nos ensina a buscar ajuda quando necessário. Existem momentos em que, mesmo com todo o conhecimento, precisamos de uma orientação externa para tomar decisões mais assertivas. Procurar um conselheiro financeiro ou até mesmo compartilhar experiências com outros que estão em situações financeiras semelhantes pode ser uma forma de aprender mais e tomar decisões melhores. Finalmente, a sabedoria nos permite aprender com nossos erros. Ninguém é perfeito e todos cometem falhas ao longo da vida. No entanto, a sabedoria nos ensina a aprender com esses erros, para que possamos corrigir nossas estratégias financeiras e seguir em frente de maneira mais forte e mais preparada. Quando buscamos sabedoria, não estamos apenas melhorando nossa situação financeira, mas também nosso caráter e nossa capacidade de lidar com os desafios da vida. Aqui estão os 5 hábitos que podem transformar sua vida financeira. Viver abaixo de seus meios, ter mais de uma fonte de renda, ter um fundo de emergência, investir e buscar sabedoria. Agora, vou compartilhar com você 2 notícias, uma boa e uma não tão boa. A boa notícia é que cada um desses hábitos pode ter um impacto positivo e radical na sua vida, assim como teve na minha. A mudança que experimentei ao adotar esses hábitos foi enorme. Quando comecei a viver abaixo dos meus meios, minha vida deu uma guinada positiva. O mesmo aconteceu quando tomei a decisão de ter múltiplas fontes de renda. Criar um fundo de emergência também trouxe estabilidade, assim como o hábito de investir e buscar constantemente mais sabedoria financeira. Porém, a notícia não tão boa é que esses hábitos não são fáceis de implementar. Não espere que eles façam parte da sua vida de uma hora para outra. Cada um exige tempo, paciência e perseverança. A boa notícia é que você pode começar, mesmo que de forma gradual. Cada pequeno passo é importante. Com o tempo, você perceberá que esses hábitos vão se tornar naturais em sua vida e o impacto será visível. É importante lembrar que a mudança de hábitos exige consistência e esforço. Ao tentar implementar esses 5 hábitos, você provavelmente encontrará desafios no caminho. Haverá dias em que você se sentirá desmotivado ou achará difícil seguir em frente, mas a chave para o sucesso está justamente em não desistir. Como qualquer outro hábito, é preciso persistir até que ele se torne parte de sua rotina. A paciência consigo mesmo é fundamental nesse processo. Quando você sentir que está ficando sobrecarregado ou que não está progredindo como gostaria, pare por um momento e reflita sobre o progresso que já fez. Celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho pode ser uma forma eficaz de manter a motivação. Ao buscar sabedoria financeira, por exemplo, você pode começar com leituras ou cursos simples sobre o assunto. Não precisa ser algo complexo logo de início. O importante é que você esteja tomando as atitudes necessárias para se educar financeiramente, um passo de cada vez. Lembre-se de que a aquisição desses hábitos é uma jornada contínua. Cada vez que você se deparar com um obstáculo, use-o como uma oportunidade de aprendizado. O processo de aprendizado nunca termina e o crescimento pessoal que vem com ele pode ser muito recompensador. Além disso, muitos dos hábitos enriquecedores que mencionei são interligados. Ao viver abaixo de seus meios, você cria espaço para investir e para criar um fundo de emergência. Ao ter mais de uma fonte de renda, você diminui a dependência de um único fluxo de dinheiro, o que pode trazer mais segurança financeira
a longo prazo. Portanto, não se preocupe com o tempo que levará para conquistar esses hábitos, pois o mais importante é começar agora. Se você se comprometer a dar um passo de cada vez, logo estará experimentando os benefícios de uma vida financeira mais estável e próspera. Uma das maiores barreiras para a transformação financeira está na mentalidade. Muitas pessoas, mesmo quando desejam melhorar sua situação financeira, ficam presas a velhos padrões de pensamento. Elas acreditam que as dificuldades são insuperáveis ou que não têm controle sobre seu destino financeiro. No entanto, a mentalidade certa pode ser o ponto de partida para a mudança. Ao adotar hábitos como viver abaixo dos seus meios ou investir com sabedoria, você começa a moldar sua mente para oportunidades. Essa mudança começa de dentro para fora. Quando sua mente está aberta a crescer financeiramente, o universo também começa a lhe trazer oportunidades que antes pareciam fora do alcance. Para muitos, o ato de poupar e investir pode ser desafiador, especialmente quando se tem um desejo constante de consumir. Mas o segredo está no autocontrole e na visão a longo prazo. Saber priorizar o que é realmente importante para o seu futuro financeiro exige disciplina. Pense no seu fundo de emergência como uma reserva de segurança, um alicerce sólido para o que está por vir. Quando você o constrói, está, na verdade, garantindo que mesmo diante de imprevistos, você tenha uma base para continuar sua jornada sem perder o equilíbrio. A criação de múltiplas fontes de renda é outro hábito que pode parecer difícil no início, mas que pode se tornar uma das suas maiores vantagens financeiras. Muitas vezes, as pessoas pensam que dependem apenas de um emprego fixo para garantir sua estabilidade, mas isso pode ser um erro. Com o avanço das tecnologias e a facilidade de comunicação, surgiram inúmeras formas de gerar renda extra, seja com negócios online, consultorias ou até mesmo vendendo algo que você sabe fazer bem. A chave é usar suas habilidades e paixões para criar algo que gere valor e, consequentemente, renda. Ao fazer isso, você amplia suas possibilidades financeiras e diminui o risco de depender de uma única fonte. A busca por sabedoria financeira vai muito além dos livros e dos cursos. Ela também envolve aprender com a experiência, tanto os acertos quanto os erros. Cada decisão financeira que você tomar, seja ela um investimento ou uma escolha de gasto, será uma oportunidade de aprendizado. O importante é não se frustrar com falhas, mas usá-las como trampolins para o sucesso. Com o tempo, você se tornará mais intuitivo e mais sábio nas suas escolhas financeiras. Portanto, a sabedoria financeira não é algo que você alcança da noite para o dia, mas algo que se constrói dia após dia. Se você pensar bem, os 5 hábitos enriquecedores estão todos conectados. Ao viver abaixo dos seus meios, você cria o espaço necessário para investir e poupar. Ao criar um fundo de emergência, você assegura que mesmo em tempos difíceis, continuará a caminhar sem perder o ritmo. E ao buscar sabedoria financeira, você se torna capaz de tomar decisões mais informadas, mais inteligentes e, consequentemente, mais lucrativas. Isso cria uma espiral positiva, onde cada hábito alimenta o outro e todos trabalham juntos para aumentar a sua segurança e prosperidade. Muitas pessoas acham que é preciso ganhar muito dinheiro para começar a implementar esses hábitos. Mas isso não é verdade. A chave está em começar com o que você tem. Não espere ter uma grande renda para começar a viver abaixo dos seus meios ou para investir. O segredo está em ser consistente e disciplinado. Quando você começa a aplicar esses hábitos, mesmo que com pequenas quantias, você estará criando uma base sólida para o futuro. Com o tempo, o efeito dos juros compostos e das escolhas financeiras inteligentes se multiplicará.
Não subestime o poder da oração e da fé em sua jornada financeira. Quando você se dedica a melhorar sua vida financeira e segue os princípios de sabedoria, o que está ao seu alcance, é natural buscar também a orientação divina. Deus deseja que sejamos bons mordomos de tudo o que Ele nos dá, e quando colocamos nossa confiança nele, Ele nos guia para as melhores decisões. A prática desses hábitos não é só uma questão de lógica financeira, mas também de alinhar nossas escolhas com a vontade divina para prosperar em todos os aspectos da vida. À medida que você avança na adoção desses hábitos, é importante ter paciência consigo mesmo. Mudanças de mentalidade e comportamento não acontecem de uma hora para outra. Muitas vezes, o caminho será cheio de desafios, mas cada pequeno progresso é um passo significativo em direção à estabilidade e à prosperidade financeira. Ao reconhecer suas vitórias, mesmo as mais simples, você fortalece seu compromisso e motiva-se a seguir em frente, independentemente das dificuldades que possam surgir. A perseverança é uma qualidade fundamental para quem busca uma vida financeira mais equilibrada e rica. Lembre-se de que o verdadeiro enriquecimento não vem apenas do acúmulo de riquezas materiais, mas da capacidade de usar bem os recursos que Deus coloca em suas mãos. Quando vivemos com propósito e sabedoria, entendendo a importância de viver abaixo dos nossos meios, diversificar nossas fontes de renda e investir com consciência, nos tornamos mais preparados para enfrentar os desafios da vida. O sucesso financeiro é uma jornada contínua e, ao manter esses hábitos no centro de nossas vidas, podemos criar uma base sólida para um futuro próspero e abençoado.